queridos irmãos, eu sinto-me muito honrado de estar aqui esta noite. Muito grato a Deus. Agradeço, doutor Edgar, pelo convite. Foi muito bom chegar aqui hoje e rever alguns amigos. Com certeza farei novos amigos também aqui hoje à noite. Eu quero, neste momento, também desejar a todos vocês um Feliz Natal, porque pode ser que não os veja até o próximo Natal. E desejar um feliz ano novo também, 2015, cheio de bênçãos e de sucesso. O tema de hoje à noite, crer é também pensar, não tem como não pensar no autor deste livro, o John Stott. Faleceu há pouco tempo, grande líder evangélico e que influenciou muita gente de forma positiva. Mas, para a minha palestra aqui hoje à noite, eu devo também ao Whitney Mises, um escritor norte-americano da Assembleia de Deus. Ele escreveu um livro que a editora Vida traduziu, e o título é Pentecostal de Coração e Mente. Muito importante que essa obra veio de um pentecostal, porque a história do pentecostalismo tem sido marcada pelo anti-intelectualismo. E o Rick, então, ele desperta aos ouvintes para a necessidade de usar a mente e de ir em busca do conhecimento bíblico para melhor apresentar a fé cristã. Eu mesmo, quando comecei na fé evangélica, fui atingido por isso. Então, eu, quando manifestei desejo de estudar pela primeira vez, os líderes da igreja tentaram me dissuadir que não fizesse, ou me dissuadir disso. Não vá para a faculdade. Você estará sentado aos pés de instrumentos de Satanás, e eles vão roubar a sua fé. Mas Deus me deu graça, eu fui, e valeu a pena. E valeu a pena. E naquela época eu conheci um pastor, ele tornou-se escritor também, já falecido há muito tempo, João Pereira de Andrade Silva. E eu ouvi esse pastor repetir várias vezes: a ignorância não é virtude, a ignorância não é virtude. E ele era um homem culto, ele citava os filósofos, ele tinha suas frases em latim, que ele gostava de citar também, e isso também me ajudou muito. E quando você pega o livro de John Stott, Crer é também pensar, logo no início do livro, ele fala de crentes de mentes vazias. Hoje nós temos no Brasil uma grande parte da igreja brasileira que é uma igreja que não consegue mais pensar, refletir. Ela consegue sentir, mas ela não consegue refletir. Então, grande parte do rebanho brasileiro hoje é muito mais propenso à emoção do que à reflexão. O culto, para valer a pena, tem que ter muita lágrima, tem que ter muita gritaria, tem que ter muita emoção. E eu não sou contra a emoção. E a Bíblia também não é. Aliás, Jesus, ele teve todas as emoções humanas, menos as pecaminosas. Então, a Bíblia não condena isso. O que é importante é que a emoção não pode determinar a nossa caminhada. Ela acompanha, mas ela não determina, não deve determinar. E aí, nós vamos ver também que e ele diz que nós somos criados para pensar. Essa é a ideia de John Stott. Assim que me converti, lá na década de 70, eu conheci um livro também, de vez em quando ele aparece, ou reaparece, de um autor chamado Paul Little. E o livro é Você Sabe Explicar a Sua Fé? Porque é muito comum em muitos círculos evangélicos você ouvir essa expressão: eu só sei que Jesus é bom, eu só sei que Jesus é bom. E essa é uma verdade, Jesus é bom. Mas a fé cristã não se resume a isso, tem muito mais coisas, e essas coisas são importantes. Então, é preciso colocar aqui diante de nós hoje que a teologia pensa sobre Cristo, e que o evangelismo fala de Cristo. Se alguém não pensar corretamente sobre Cristo, se alguém não pensar equilibradamente, a contento sobre Cristo, não falará também corretamente sobre Cristo. E isso passará a ser uma tragédia. Por que são importantes o crer e o pensar para apresentar ou defender a fé cristã?
A resposta mais clara é que Deus ordena que nós o façamos. A Bíblia espera que nós o façamos. Verifica o que se passa, por exemplo, logo no início da Bíblia, no Antigo Testamento. Moisés e os profetas, né? Eles se posicionaram quando confrontados com o mundo pagão. Nós vamos ver, por exemplo, um autor chamado Henry Morris, ele diz que Gênesis 1:1, de uma só vez, né, refuta todos os pontos de vista heréticos e pagãos sobre a origem da vida que prevaleceu no mundo antigo. Ainda hoje, o ateísmo, o politeísmo, o naturalismo, o humanismo e o evolucionismo são desafiados por um único versículo da Bíblia, pelo primeiro versículo da Bíblia. Os profetas recorriam repetidas vezes aos fatos da história, às profecias, à criação, à lógica cuidadosa e à providência, a fim de persuadirem outras nações. Argumentos muito consistentes se espalham por todo o Pentateuco, nos Salmos, né, nos livros proféticos, apontando para a existência de Deus e reafirmando a responsabilidade final da humanidade para com o seu Criador. Então vocês se lembram dos cativos na Babilônia. Ao invés de serem influenciados pela cultura babilônica, eles influenciaram. E o poder de influência de Daniel e de seus amigos chegou até o poder central. E é muito interessante, né, que nós admiramos Daniel, nós admiramos Moisés, mas o verdadeiro herói por trás dos bastidores, por trás de toda a narrativa bíblica, é o Deus de Israel, é o Senhor nosso Deus. Então eu acho fantástico que esses homens, né, lá na Babilônia, num ambiente hostil, adverso, circunstâncias difíceis, eles mais influenciaram e eles não foram influenciados. Veja as estratégias apologéticas de Jesus, por meio de milagres, da lógica e do debate. Ele devolvia a pergunta aos seus questionadores. E um texto da Bíblia que anda muito comigo, está sempre nos meus lábios, no meu coração, é Colossenses 2:3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a cultura, todo o saber, todo o conhecimento que existe no mundo, que um dia passará a existir, que nem existe ainda, estão escondidos em Cristo Jesus. E isso é fantástico, né? Há pouco tempo, um líder religioso empresarial no Brasil, de grande notoriedade, ele fez um comentário sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. E ele disse que ele não via nenhum sentido nesse milagre de Jesus. E ele diz: a minha inteligência não permite aceitar. Por que esse milagre foi feito? Esse milagre não serviu para nada. Ele não beneficiou ninguém. Quem foi beneficiado desse milagre? Em uma clara demonstração de completa ignorância bíblica, teológica, doutrinária, né? Ele não leu até o versículo 11 de João capítulo 2. Porque foi um milagre em Caná da Galileia que o texto diz que os discípulos viram a sua glória e creram nele. É interessante que em João 6, 66 a 68, Pedro, quando é perguntado por Jesus: vocês também não querem ir embora? Ele responde: para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido. Talvez uma referência a João capítulo 2. Nós te conhecemos lá, e nós cremos no Senhor a partir dali. Que importante é isso. E antes de terminar o seu evangelho, João escreve: e muitas outras coisas fez Jesus, e cuide que no mundo todo não caberiam os livros, se fossem escritos. Mas estes milagres foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então nós vemos essas estratégicas de Jesus. Veja as cartas de Paulo. Elas estão repletas de ilustrações, de argumentos lógicos, exemplos históricos e réplicas argumentativas que se dirigem às acusações, né, às dúvidas e ao falso raciocínio dos céticos. Né? No Novo Testamento, por exemplo, há uma passagem que se destaca sobre essa importância da mente, né, que destaca isso. Em Mateus
capítulo 22, versículos de 34 a 37, diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus está dizendo: a mente é importante, o conhecimento, o entendimento é importante para também amar a Deus e amar o seu próximo. E nesta mesma linha, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala do culto racional. Não é baderna, não é loucura, tá? Nós hoje convivemos com isso. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: nós não podemos, em nome da ordem, extinguir o espírito, mas nós não podemos também, em nome do avivamento, introduzir a baderna. Nós temos que buscar um equilíbrio na nossa forma de servir a Deus e de cultuar a Deus. Isso é importante. Eu vejo hoje cultos que eles chamam de evangélicos, uma paranoia, aberrações, abusos, de tudo isso, coisas que não têm lógica nenhuma e que não tem nada a ver com as Escrituras. E eles chamam isso de grande obra de Deus ou de avivamento. Então, eu costumo dizer que quem fala que o Brasil está passando por um grande avivamento, ou não conhece, ou não sabe o que é avivamento, ou não conhece o Brasil. Porque os avivamentos da história foram marcados com a preeminência da palavra. Foi a preeminência da palavra. Desde os dias de Josias e ao longo dos séculos, a palavra de Deus se destacou. Muito importante isso. O endosso bíblico mais conhecido sobre a importância da mente, e do conhecimento encontra-se em 1 Pedro 3,15. Nessa passagem, Pedro ele ordena os cristãos a estarem sempre preparados. E o versículo diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão, a lógica da esperança que é em vós. Que texto importante! Responder de onde ali aparece o termo no grego apologia, e de onde temos a palavra apologética, que é fazer uma defesa verbal. Não é defesa física, é falar a verdade com amor, é com base nas Escrituras. As minhas ideias, elas são secundárias, minhas palavras são secundárias. O mais importante é a palavra que o Espírito de Deus inspirou aos seus santos apóstolos e profetas para falar. Por isso o cristianismo não é imposição. Ninguém pode impor a fé cristã sobre alguém. E eu olho com muita tristeza a crueldade, por exemplo, praticada em nome de religião, de livros e de divindades. Eu olho com muita tristeza o Estado Islâmico, que facilmente corta a cabeça das pessoas. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm Jesus. E se alguém diz: mas os cristãos também já cometeram atrocidade, nós não estamos aqui para defender isso. Porque quem ama Cristo, quem abraçou a Cristo e quem vive à sombra da cruz de Cristo, vai amar os seus inimigos, vai perdoar quem não consegue, porque essa é a ética de Jesus lá no Sermão do Monte. Então isso é muito importante. Então nós vemos como a Pedro nos estimula a defender a fé, a dar explicação pela fé. Não é que o cristianismo não tem resposta, quem não tem somos nós. Muitos crentes não têm, porque não fazem a lição de casa. Mas se você fizer a lição de casa, nós teremos as respostas para as questões básicas da vida, mais importantes também. Veja os pais da igreja, eles tiveram um papel importante para explicar os ensinos do Novo Testamento e aquilo que eles aprenderam com os apóstolos. De fato, o segundo século depois de Cristo é chamada a Era dos Apologistas. Quadratus, por exemplo, no ano 120 depois de Cristo, escreveu ao imperador Adriano, para demonstrar a superioridade da fé cristã em comparação com os cultos pagãos. Aristides, no ano 130 depois de Cristo, descreveu o único Deus verdadeiro e mostrou como os conceitos dos caldeus, gregos e egípcios sobre divindade eram inferiores ao do cristianismo. Justino Mártir, no ano 100 a 145, escreveu uma obra chamada Contra Heresias, na qual combateu o hedonismo e o gnosticismo. Atenágoras defendeu a ressurreição de Cristo. Taciano demonstrou a harmonia entre os evangelhos.
E Orígenes demonstrou a superioridade da narrativa da criação sobre as insuficiências das cosmologias alternativas. Outra razão, os seres humanos foram criados à semelhança do Deus que raciocina. Nós não servimos a um Deus maluco, que muda de ideia o tempo todo, que não sabe o que faz. Não é como na mitologia, onde os deuses estão cheios de pecados, brigam com o outro, são vingativos e assim por diante. Mas nós servimos um Deus que de fato Ele é o Deus escondidos, é o Deus que se esconde, mas Ele é um Deus revelado também. Ele é um Deus que se revela, e Ele se revela principalmente nas páginas das Escrituras, nas páginas da Bíblia, que é muito importante, né? Então, enxergamos isso. Quando raciocinamos, quando explicamos, quando provamos, quando debatemos e damos bons argumentos, nós estamos exibindo atributos otorgados pelo nosso Criador. Isso é importante. E a fé cristã, embora ela transcenda a razão, ela não é irracional, ela faz sentido. Eu teria pulado do barco há muito tempo, se eu não tivesse vivido isso, se eu não vivesse isso até hoje. Porque uma das minhas atividades na vida é pesquisar. E eu pesquisei muitas religiões e continuo pesquisando. E tudo indica que nunca vou conseguir parar de pesquisar. Eu pesquisei muitas. E cada vez que eu pesquisava um grupo, uma religião, mais eu descobri os seus pontos. Mas quanto mais eu leio a Bíblia, mais é relevante ela se torna. Mais importante ela se torna. Mais eu me identifico e me firmo na fé em Cristo. Gosto muito daquele hino, que é cantado, é uma versão do inglês, né? Em nada põe a minha fé. E a estrofe em inglês diz: sobre Cristo a rocha, firmemente me coloco, qualquer outro solo é areia movediça. E é isso mesmo. Nunca encontrei e nunca encontraria alguém que pudesse me dar a vida, a alegria, a certeza de vida eterna, o futuro garantido, né? Como Jesus tem dado. Só Ele e ninguém mais pode fazer isso. Outra coisa, os cristãos são obrigados a buscar o conhecimento, pois os incrédulos fazem perguntas importantes e nós precisamos estar prontos para responder. Você sabe explicar a Trindade? Se alguém lhe perguntar sobre a ressurreição de Cristo, você saberá falar a respeito. E muitas outras questões, né? Por que Cristo morreu na cruz? Né? Você sabe o que é justificação pela fé? E assim por diante. Outra coisa, o pensar teológico e o conhecimento podem ajudar a eliminar barreiras para a fé e também preparar a boa aceitação da mensagem de Jesus Cristo. E nós também vemos, às vezes a luz aqui me atrapalha um pouco, então, nós também vemos que o conhecimento bíblico pode encorajar os cristãos, dando-lhes força e convicção. Isso não somente os ajuda a ver que a sua fé pode suportar o teste dos críticos, mas também os analisa a irem adiante, né, na arena do testemunho cristão. Às vezes os cristãos entram em pânico, porque agora surgiu uma série de livros chamado Harry Potter. Nossa, agora vai acabar com a Bíblia. Ou então, Hollywood fez um filme que agora vai acabar com tudo. Ora, se a nossa fé não resistir a Harry Potter, é melhor abandonar a Bíblia. Não vai valer a pena abraçar uma fé que não resiste a um filme de Hollywood. Mas a fé cristã é muito além disso. A fé cristã foi provada no âmbito da academia, no âmbito nas células, na forca, na fogueira e assim por diante. Então isso me empolga também. Isso me empolga. Então nós vamos ver que isso nos dá convicção. Isso não somente nos ajuda, os ajuda a ver que a sua fé pode suportar o teste dos críticos, né? Mas também os auxilia a ir adiante. Crer e pensar são necessários, pois nós vivemos numa época em que vários conceitos modernos disputam e questionam a singularidade do cristianismo. Isso está acontecendo. Tá? A batalha hoje é no campo da mente, é no campo das ideias. E nós temos muitas ideias que circulam hoje, e muitas delas já nos cultos evangélicos. A questão do relativismo. Não existe absolutos. Cada um faz a sua própria verdade. Viva do jeito que você se sentir melhor. Eu não creio que a Bíblia nos dá essa liberdade. Eu não creio.
porque nós temos que reger a nossa vida pela palavra de Deus. Nós não temos outro meio para vivermos a fé cristã. Então é muito complicado o que nós vemos hoje. Novas ideias, teologias que são importadas, né? Por exemplo, a teologia da prosperidade, confissão positiva, teísmo aberto, igreja emergente, são movimentos que chegam no nosso meio. O liberalismo teológico, que graça também já em muitos círculos. E pasmem, eu nunca esperava encontrar liberalismo no meio pentecostal, mas já existe também. Então, tudo isso nós vemos acontecendo hoje. Temos que ser fiéis à palavra de Deus. O conhecimento bíblico é valioso também, pois já ajudou muitos a entrarem no reino de Deus. Considero os seguintes homens de fé que se entregaram a Cristo depois de terem suas objeções contra o cristianismo quebradas. Eu vou citar alguns nomes. C.S. Lewis rendeu sua vida a Cristo depois de ler a defesa de Chesterton sobre a primazia de Cristo naquele livro O Homem Eterno. Chuck Colson, que foi secretário do presidente Nixon, logo após o escândalo Watergate, ele entregou-se ao Senhor como consequência da leitura da obra apologética de Lewis, chamada Cristianismo Puro e Simples, tem em português. Lee Strobel, autor do livro Em Defesa de Cristo e vários outros livros, converteu-se como resultado de sua tentativa de demonstrar destronar as reivindicações de Deus. Na verdade, a esposa dele tornou-se cristã. Lee Strobel era um ateu convicto. E ela não falou nada com ele. E ele ficou muito incomodado quando a sua esposa se tornou cristã. E o primeiro pensamento que veio à mente dele: acabou o meu casamento. Isso vai terminar em divórcio. Mas ele viu algo na esposa. E não foi com palavras. Ele viu alegria na vida daquela mulher, que ele nunca tinha visto antes. E um dia ele falou: eu quero ver aonde ela está, o que acontece lá que ela arranjou essa alegria. E ele foi. E quando ele procurou destronar, né, as afirmações sobre Cristo, ele foi fisgado por Jesus. E essa é a grande verdade. Eu no fim vou falar mais sobre isso. Jesus é um perigo. Jesus é um tremendo sedutor. Tem um poder de sedução irresistível. Porque eu também tentei resistir, mas ele quebrou minhas resistências. Jesus colocou algemas na minha alma, no meu coração, ele me prendeu. E eu digo a vocês, são algemas eternas. Nunca serei livre de Cristo. Estou ligado a ele, sou prisioneiro dele. Sou prisioneiro dele. Como eu sei que todos aqui, ou a maioria, poderia dizer a mesma coisa. John Mark Montgomery foi meu professor de grego, apologista e professor de direito. Foi levado a Cristo pelo contínuo testemunho de um colega de quarto de faculdade. Ele alimentou Montgomery com uma dieta saudável dos melhores e mais recentes materiais apologéticos disponíveis. O próprio John Stott teve um papel importante na vida de um professor que eu tive. Esse professor está vivo, Dave Wells, grande professor de teologia sistemática no seminário Gordon Conwell. Dave Wells fazia parte da guerrilha na Rodésia, né, hoje Zimbábue. E ele ouviu o John Stott no rádio, num programa de rádio na Inglaterra. E ele saiu da Rodésia para brigar com o John Stott lá na Inglaterra, para discutir com ele. E John Stott o levou a Cristo. E morou com o John Stott por um tempo, até que a situação dele se ajeitasse. E eu conheci Dave Wells, foi meu professor. Então, é incrível o poder do Evangelho. É incrível. Frank Morrison, que escreveu o clássico volume, né, Quem Moveu a Pedra, estava determinado a provar que a ressurreição de Cristo não passava de um mito. A sua pesquisa profunda, contudo, levou a uma fé inabalável. Josh McDowell, um dos mais notáveis defensores modernos da fé cristã, assim como Olson, Morrison e Strobel, estava determinado a apontar os erros do cristianismo. No decorrer da sua aventura, foi persuadido, né, de que as Escrituras eram dignas de confiança e entregou seu coração anticético àquele que descobriu ser mais do que um carpinteiro. Esse é o título de um dos livros de Josh McDowell, Mais que um carpinteiro.
E eu poderia falar também aqui do Simon Greenleaf, uma das mentes na área do direito, uma das mentes mais brilhantes na América do Norte. Simon Greenleaf. Um dia na sala de aula, ele estava criticando, falando sobre a ressurreição, e ele era um ateu, ele não acreditava, e dizendo por que ele não acreditava na ressurreição de Cristo. E um aluno perguntou para ele: doutor, o senhor já leu a narrativa do Novo Testamento sobre a ressurreição? Não, eu nunca li. Por que eu vou ler? Doutor, o senhor deveria ler, vai te dar mais argumentos. E ele foi ler. E ele disse: a narrativa da ressurreição de Cristo, ela tem provas mais do que suficientes para passar em qualquer tribunal do mundo. Um grande jurista dizendo isso. Né? E eu vou terminar essa lista de nomes aqui com Jonathan Edwards, uma das mentes mais brilhantes da América do Norte, que foi o protagonista do grande avivamento, primeiro grande avivamento na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, por volta do ano 1745. Aos 9 anos de idade, Jonathan Edwards escreveu um tratado sobre as tarântulas, considerado correto até hoje pela zoologia. Aos 11 anos, escreveu um tratado sobre capitalismo. E aos 16 anos, ele se formou com todas as honras na Universidade de Yale. Este foi um homem que Deus usou poderosamente no grande despertamento na América do Norte. E eu, nas minhas considerações aqui, caminhando para o fim, eu quero dizer para vocês algumas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, leitura. Leia. Os crentes não leem, não gostam de ler. Leia. Mas escolha a sua leitura. Leia bons autores. E escolha as editoras para você ler, porque o mundo das edições hoje, da publicação da literatura, é um campo minado. As livrarias estão cheias de obras boas, mas de obras que não prestam também. Leia John Piper. Leia o Wayne Grudem. Tá? Leia o Alistair McGrath, Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes, que é conhecido aqui. Tá? Leia esses nomes. O Luiz Saião, Dr. Shedd. É uma turma aí que você pode ler. O Franklin Ferreira, o Jonas Madureira. Tem uma turma. O Ezequiel Soares, tem bons livros. E outra, vá pelas editoras. Não é de qualquer editora que vai comprar livro. Eu posso recomendar para você os livros da editora Hargreaves, Cultura Cristã, Edições Vida Nova, Candeia. Essas editoras não vão publicar heresias. Então, tem outras aí que eu não mencionei, a Fiel e assim por diante. Então, escolha, né? E veja que denominação está por trás daquela editora. Porque dependendo da denominação, não vai valer a pena. Então, os autores são importantes também. Tá? Qual é o testemunho do autor? Aquele autor tem vida espiritual, né? Ele tem uma vida equilibrada, de bom testemunho. Outra coisa, não pare de aprender. Não pare de aprender. Participe de eventos, mas, entretanto, é importante filtrar os eventos, porque já ficou provado, já está demonstrado que muitos líderes do Brasil, eles conseguem reunir pessoas em congresso, mas não conseguem reunir as pessoas ao pé da cruz. Não consegue mais falar da cruz. Só de congresso para faturar. Então você precisa tomar cuidado. Cuidado com a mídia evangélica. A mídia evangélica está eivada de ideias erradas, nada ajuda, de um hedonismo, de tantas práticas que não tem nada a ver com a fé cristã. Então a maioria dos programas de rádio e de TV religiosos hoje são nocivos à fé cristã. São nocivos. Outra coisa, eu creio que a igreja tem um papel importante nisso aí. A igreja, por exemplo, deve desenvolver um pouco de apologética. Não tem que fazer tudo, porque a igreja tem outras questões para tratar e para ensinar, outros aspectos do ministério. Mas eu acho que seria muito importante preparar os jovens, os adolescentes, para os desafios da universidade, da faculdade que virá depois. Eu acho que isso seria muito importante. Tá? A pregação expositiva é importante. Formar grupos de debate e assim por diante. Eu quero terminar citando para vocês, ou fazendo menção de Lucas 24. Acho muito interessante aquela caminhada de Jesus com o discípulo no caminho de Emaús e a aparição que Jesus faz depois no cenário. A Bíblia diz em Lucas 24, 32, que ele abriu as Escrituras para os discípulos. Ele abriu as Escrituras. E hoje eu entendo o que é isso. Porque eu me lembro quando eu estava no seminário católico, preparando-me para ser padre. Eles me deram um Novo Testamento para cada um. Eu tinha um Novo Testamento, eu carregava comigo. Mas quando eu me converti à fé evangélica,
Eu não me lembrava de mais, eu não sabia nada. Por exemplo, a grande novidade para mim, quando eu cheguei aí na igreja evangélica, foi de que Cristo ia voltar. Foi, vocês estão malucos? Jesus vai voltar, está na Bíblia. Então, para mim era uma novidade. Muitas outras coisas eram novidade. Então, como é importante Jesus abrir as Escrituras. E isso ele fez comigo. Eu me lembro do processo de conversão. Eu tinha uma Bíblia católica. Eu estava sendo evangelizado por um rapaz da Assembleia de Deus. Você tem Bíblia? Tem uma Bíblia. E eu chegava em casa, às vezes, bêbado. Pegava a Bíblia, cigarro numa mão e a Bíblia na outra. E eu abria. E eu lia muito o Evangelho de João, no capítulo 13 ao 17. E eu chorava. Mas eu encontrei Cristo nas páginas da Bíblia. A Escritura. Porque Jesus disse isso. As Escrituras falam de mim. Paulo falando de Jesus. Dele os profetas falaram. É muito importante. Mas em Lucas 24, 45, está escrito que Jesus abriu-lhes o entendimento. Olha a importância da compreensão da mensagem da fé. Abriu-lhes o entendimento. E eu acho interessante que abrir a Escritura e abrir o entendimento foi uma forma de conduzir os discípulos para Pentecostes. Em Atos 2, o fenômeno é muito importante. É tremendo, vento veemente, fogo caindo, línguas repartidas como de fogo. A glossolalia, o falar em línguas, está tudo lá. Grande, um dos maiores milagres da Bíblia. Mas quando Pedro vai para a praça, ele não chega lá dizendo, irmão, nós sonhamos, nós estamos sentindo arrepio no corpo. Não. Pedro apelou para as Escrituras. Isso é o que disse o profeta Joel. E ele tinha entendimento das Escrituras. Que coisa maravilhosa encontramos aí. Por isso, a minha palavra hoje incentiva é que conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. E é impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. E eu quero terminar com uma ilustração, porque hoje nós cantamos aqui a primeira música foi sobre a graça de Deus. E essa é uma ilustração, é uma história fictícia, né? Mas ilustra bem. O sujeito morreu e foi parar lá no céu, na porta do céu. Aí quem atendeu ele à porta disse assim, o esquema aqui agora mudou. Agora, para entrar no céu, tem que ser por pontuação. Tem que alcançar 100 pontos. O que você fez lá na terra? Para cada coisa que você fez, tem pontuação. Conta aí, o que você fez lá na terra? Mas foi bom. Eu fui casado com a mesma esposa 55 anos. E nunca, nem em pensamento, eu traía a minha esposa. 1 ponto. 1 ponto. O que mais você fez? Eu fui pastor de uma igreja por 45 anos. E eu cuidei das ovelhas. Eu fui dedicado a tudo isso. Isso também está bom. Isso aí também conta. 1 ponto. O que mais? Aí, eu lembrei. Por 10 anos, todo domingo, depois do culto, eu visitava um leprosário. Eu chegava lá, eu dava banho nos leprosos, levava comida para eles, trocava a roupa deles. Isso também é importante, isso aí também conta. 3 pontos. O que mais? Ele ficou desesperado. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou entrar? Só se for pela graça. O que você falou? Só se for pela graça. 100 pontos. A graça desse. Glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe.